Podcast Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde começando, e hoje com uma pessoa que é simplesmente há 20 anos, de forma consecutiva, ele é campeão brasileiro. Hoje nós vamos contar a história de Alexander Whittaker. Seja bem-vindo aqui ao podcast, Alexander. Obrigado pelo convite. Puxa vida, olha, o Alexander, ele é um renomado atleta paralímpico brasileiro, bicampeão mundial, campeão do Parapan-Americano em halterofilismo. Ele tem essa carreira toda esportiva há 20 anos, de forma consecutiva, campeão brasileiro em halterofilismo. Ele também é nutricionista, ele está auxiliando tanto atletas quanto as pessoas que querem cuidar da saúde. No Instagram e nas redes sociais ele compartilha também a sua vida, a sua rotina, ele inspira muita gente e está aqui hoje para falar sobre essa constante vida em movimento, porque o Alexander também está num momento aí de transição de carreira, de ressignificar a vida. Ufa, Alexander! Você é uma pessoa que tem uma história muito rica como atleta, mas eu primeiro queria entender, você nasceu com a sua condição ou esse problema veio com o tempo? Na verdade, eu falo que foi um acidente, né? Eu fui assaltado há 32 anos atrás. Tá. Na época eu tinha 23 anos, eu tinha saído para passear com uma namorada e fui assaltado. E levei 2 tiros. Uma bala perfurou o pulmão e a outra perfurou a medula espinhal e eu acabei ficando paraplégico. Aí me tornei usuário de cadeira de rodas. Ah, entendi. E aí, quando que você colocou o esporte na sua vida e ele teve esse papel transformador e te transformou num campeão? Na verdade, o esporte sempre pautou a minha vida. Eu já era atleta, quer dizer, eu fazia judô, eu brinco, né? Sou um ex-judoca, eu não morri, eu só não consigo praticar mais o judô. Uhum. Então eu já fazia o judô, só que eu tomei o tiro quando eu tinha 23 anos. Eu era um atleta sem tanta expressão. Eu não tinha a expressão que eu tinha hoje no esporte paralímpico. E quando eu me vi numa cadeira de rodas, aí eu fui optar por esporte que dava para eu praticar e acabei entrando primeiro na natação, que é uma porta de entrada para todos por conta de reabilitação. E eu fui ver para competir, porque eu sou extremamente competitivo. Eu até brinco, eu não gosto de perder nem bolinha de gude para minha mãe. Você não sabe perder. Imagina, você quando era criança também era assim? Sempre fui assim. Nossa, aquela criança chora, né? Não... Sim, E aí eu vi que a natação não daria certo. Tá. Foi quando me apresentaram o levantamento de peso, que o que é o levantamento de peso para deficiente físico? É o supino de academia. E ali eu vi uma oportunidade legal pra caramba, porque todos os meus amigos já frequentavam academia. E o meu técnico, que está comigo há 30 anos, ele já tinha uma academia há 30 anos atrás. Então eu procurei ele e resolvemos profissionalizar isso. E fomos muito bem sucedidos até agora. Puxa, que legal, Alexander. Agora sim, uma coisa é a gente ir para academia, a gente fazer exercício físico e tudo mais, e a gente que trabalha, a gente já sofre uma pressão e um estresse no nosso dia a dia. Mas você, lidando com competições e com um esporte com alto nível de rendimento, isso exige tanto uma superação física quanto um equilíbrio emocional. Como é que você trabalha esses dois lados, essa sua expectativa? Porque você deve se cobrar muito, né? Com certeza. Eu até brinco, eu sou meio obstinado com relação a estar competindo e a vencer. Tá? Eu tinha até alguns problemas com a minha psicóloga do esporte, porque ela sempre me cobrou isso. Ela fala, cara, você não aproveita o caminho. Porque o que chegava a acontecer? Eu venci um campeonato, acabei de vencer um campeonato, eu já estava me preparando pro outro. Já para o outro. Ela falava, calma, aproveita. Saboreia. E não saboreava, né? Já aconteceu muitas vezes, por exemplo, de eu ir para algum país e, de repente, o pessoal sai para passear, porque vai um monte de atletas, sai para passear, o pessoal para conhecer outro país, eu não saí enquanto não terminasse. Entendeu? Eu falo, não saio do quarto, e ficava realmente concentrado no quarto. E ocorria muitas vezes de eu não sou bem, de eu acabar não sendo bem sucedido naquela prova. Uhum. E eu não conseguia passear, não conseguia fazer nada, ficava no quarto e não saía mais. Até
eu me programar para o próximo evento e ganhar. E agora você trabalha isso mentalmente para você se cobrar um pouco menos? Porque isso não é bom também, né? Eu acho que é boa a cobrança e a sua competitividade é excelente, tendo em vista os resultados que você tem. Mas como que você faz para não se cobrar tanto? Olha, eu vou deixar uma coisa aqui bem polêmica para o pessoal pensar, tá? Quem disse que atleta, principalmente de alto rendimento, é uma pessoa saudável? Mesmo tanto do corpo com relação à mente. A gente fica obstinado pelo que quer. Por exemplo, poxa, ai, que legal, você pegou segundo lugar. De forma alguma, que legal. Segundo lugar, para mim, perdeu o primeiro. Entendeu? Eu quero o primeiro lugar. Não é falta de humildade. E sim, justamente saber o trabalho que eu faço. Eu faço para pegar o primeiro lugar. Eu quero o primeiro lugar em tudo que eu faço. Entendeu? Então, se não ocorre isso, eu fico vendo o que aconteceu. Porque não é... Por mais que o halterofilismo é um esporte individual, eu procuro me cercar dos melhores profissionais. Eu tenho os melhores profissionais. Uma equipe, né? Sim, eu tenho uma equipe por trás de mim. Então, muitas vezes, eu gosto sempre de salientar isso. Quando eu levanto uma medalha, eu tenho toda uma equipe por trás, não é o Alex sozinho. Então eu preciso honrar isso também, porque eu sei que eles se dedicam o tanto quanto eu. E além dessas conquistas, né, e das medalhas, qual momento você tem na sua mente, aquele momento marcante que te faz pensar, nossa, valeu a pena chegar até aqui, valeu a pena passar por tudo isso? Olha, são 2 momentos. Um, eu preciso até me controlar, que me emociona muito. Quando eu tomei o tiro, meu pai e minha mãe, eles eram separados. Eles voltaram a viver juntos por minha causa. E uma vez meu pai virou para mim, eles tinham muito medo disso, da minha cabeça, como ia ficar, porque eu sempre fui muito ativo, sou hiperativo, mesmo na cadeira de rodas e antes. E meu pai tinha muito medo de como eu ia lidar com isso, né? Então, eu lembro muito bem, uma vez que ele virou para mim e falou assim, cara, ele falava desse jeito, cara, eu não vou desistir de você. E eu virei para ele e falei... E na cabeça deles, eles achavam... Eu estava terminando a faculdade, eu fiz nutrição, e eu tinha um pouco de noção de anatomia, e já tinha conversado com os médicos, então eu sabia que eu não iria mais voltar a andar. Então, e ele não aceitava isso. E eu virei para ele e falei assim, eu vou te falar uma coisa... Se eu tiver que ficar na cadeira de rodas, praticando esporte, que eu já estava praticando, ele estava gostando, eu falei, eu vou ser o cara mais ferrado que você já viu. E meu pai já faleceu faz 17 anos, e eu tenho certeza que ele ficou orgulhoso disso até o final da vida dele. Então isso para mim, porque... Ele viu muitas das suas conquistas, né? Viu muitas, e ele tinha um orgulho absurdo, porque ele falava isso para todo mundo. Muitas vezes, eu casei, separei, então marcava de sair para jantar com ele, e muitas vezes ele aposentado, ele chegava primeiro, e eu chegava depois, chegava com o meu carro, eu estava saindo do carro, montando a minha cadeira, então o pessoal sempre vem querer te ajudar. E ele não deixava ninguém me ajudar. Aí ele olhava e falava, cara, você conhece esse cara? Aí os caras não entendiam nada. Olha quem é esse cara. Aí meu pai falava, não, ele é bicampeão mundial, ele é não sei o que, pô, é meu filho. Então eu via que ele se enchia para falar aquilo. E orgulho, isso para mim, eu vi, valeu a pena o caminho. Nossa. Valeu a pena. Muito legal, muito, muito bonito. E aí eu respondo até assim para minha psicóloga que dizia, você não aproveitou o caminho das vitórias. Isso que aconteceu, para mim, valeu por tudo. Claro, isso é o... viagem... Isso é o sabor. Depois a gente guarda dinheiro e viaja como turista, não como atleta. Eu, como atleta, eu estou indo para trabalhar e honrar a minha equipe. Está indo focado, né? Totalmente focado. E os maiores desafios que os atletas paralímpicos, você acha que eles sofrem aqui no Brasil? É muito difícil, porque eu acho o seguinte, trabalho, né, com jornalismo esportivo e o futebol, quando é um time grande, isso é uma realidade. Sim. O futebol de um time menor é outra realidade. O vôlei, o basquete, o hand, natação, outra realidade. E os paralímpicos, outra ainda. Como que você enxerga o esporte paralímpico e os desafios que ele enfrenta? Então, por mais que possa ter uma boa gestão no esporte paralímpico, a falta de patrocínio
não é uma questão só do esporte paralímpico, é como você está falando. É a questão da maioria dos esportes amadores. Isso mesmo. Entendeu? Então, isso é uma questão de reformular toda uma mídia. Porque olha o que acontece, ainda mais você como jornalista que cobre isso. Existem emissoras, né, não vamos citar nomes, a qual compram os direitos de imagem, tá? E não passam. Passam coisas pontuais, sabe? E não deixa ninguém passar. É isso. E isso dói na gente. E pra gente, então, você imagina. Porque a gente quer divulgar, você quer fazer, você quer... E não tem o direito, você não pode. Você não pode fazer, você fica ali restrito, né? Ou quando utilizam com o vitimismo. Isso pra mim é a pior coisa que tem. Entendeu? Não, eu me supero como atleta, eu não quero... Ai, coitadinho, ele tomou do... De forma alguma. Se for pra levar pra esse lado, eu nem quero. Contar... eu tinha uma assessora de imprensa que ela até barrava algumas coisas e depois eu fui entender o porquê. E ela falava, cara, eu barro, por quê? Eu não quero mais essa historinha em cima de você. Poxa, o cara tomou 2 tiros, olha... Já foi, você é um atleta no passado. Agora entendeu? Você é um atleta paralímpico campeão. Eu quero que foquem no seu índice. Isso aí. Entendeu? São pouquíssimas pessoas no Brasil, mesmo sem deficiência, que tem a marca que eu tenho. Que conseguem, né? Que conseguem a marca que eu tenho. Levantar o peso que você levanta. Fala pro pessoal aí, Alex, o peso que você levantou. Hoje, no supino, na categoria de 65 quilos, a minha marca é 192,5 quilos de supino. Nossa. É um pouquinho. Gente. Um pouquinho. Nossa. Mas é um negócio inimaginável, gente. Durante um bom tempo, foi uma marca extremamente expressiva. Hoje, uma coisa que eu estou levando muito em consideração é a minha idade. Eu estou conseguindo manter, mas, porém, eu estou com 55 anos. Que? E a gente já fez um estudo. Como eu te falei, eu tenho uma equipe. Eu tenho uma equipe por trás de mim. E a gente já fez um estudo, provavelmente a meninada daqui a pouco está me alcançando. Ih, meninada, vai ter que ralar, hein? Ih, ele é obstinado, ele se supera. Não, bota um desafio, bota um molequinho do lado dele que ele vai... Para eles terem pelo menos 20 anos consecutivos, eles vão ter que pelo menos chegar na minha idade. Alguns títulos eles podem alcançar, mas os 20 anos consecutivos eles vão ter que abrir mão de muita coisa que eu abri para chegar aos 55 anos com essa quantidade de títulos. Impressionante, impressionante. Você não aparenta a idade que tem de mal. Acho que você escuta isso toda hora, né? O pessoal deve falar. Cara de menino mesmo. É aquela história que eu te falei da obstinação. Eu abro mão de uma série de situações. Eu não bebo, eu como nutricionista, eu faço a minha alimentação, entendeu? Eu durmo cedo. Então eu tenho uns protocolos que são extremamente rígidos. Eu sou extremamente rígido comigo. Muito, muito. Como que é essa sua... Tipo, Cristiano Ronaldo, aquela coisa assim, bem... Olha, praticamente. Hoje eu tenho alguns parceiros, eu tenho algumas situações de treinos que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos atletas, até mesmo atletas profissionais têm. Para você ter ideia, eu já faço uso da câmara hiperbárica já há mais de 20 anos. Hoje está consagrada dentro do esporte, mas eu já uso a câmara hiperbárica como pós-treino há mais de 20 anos. Nossa, Alex. Então eu treino, saio direto do treino e já vou direto para a câmara hiperbárica. Isso me dá uma recuperação. E foi assim. E eu conversava com o médico, o Dr. Branco, que é um especialista em medicina hiperbárica, e ele vinha para mim, eu falava, doutor, eu me sinto muito bem depois da câmara hiperbárica, e eu fui por causa de uma queimadura que eu tive. Isso, eu tinha um tio que ele não andava e ele começou a ter umas feridas, né, nas costas, nas nádegas, tudo, e ele tinha que entrar na câmara hiperbárica. E eu comecei a fazer por conta dessa queimadura. Só que eu virava para ele e falava, pô, doutor, eu tô muito bem, eu tô me sentindo... Quero dormir aqui. Ele até brincava, ele falava, cara, você é o único cara que gosta de vir. Porque se pegar a fila aí que tem para entrar, ninguém quer ficar na câmara hiperbárica. É gelado dentro ou não? Não, não é gelado. É uma coisa, você fica pressurizada dentro. As câmeras monoplaces, você fica sozinho dentro da câmara. Deitado? Deitado. E ela é pressurizada, praticamente como se fosse uma tomografia, porém lá toda fechada e pressurizada. E você fica respirando oxigênio 100% lá dentro. Nossa.
Então, assim, quem tem claustrofobia... Ah, gente, mas eu acho que o segredo da beleza dele é esse, porque a pele, né? Olha essas câmaras hiperbáricas que é o segredo. E aí, depois de um tempo, ele virou para mim e falou assim, cara, você foi um dos primeiros a falar isso. Então, vem para cá, e eles me apoiaram durante algumas Olimpíadas, algumas Paralimpíadas, e eu sempre faço câmera hiperbárica. Quanto tempo fica lá dentro? 1h30. Ah, é muito. Pode dormir, né? Olha, quem tem sono pesado e está muito cansado pode ser. Você faz eu não barulho? Consigo. Não, como vocês devem perceber, eu sou hiperativo. E aí, então você faz fica o quê? quieto lá dentro, eu quase que tenho que meditar. Você fica lá, né? Porque pra gente fazer tomografia ou aqueles exames já é difícil, né? Sim. Mas pode se mexer lá dentro. Que é restrito, né? Você não tem muito uma área espaço. muito grande, não. Olha, eu querendo fazer um negócio pra pele. Mas lá. existe também uma câmara coletiva. Eu nunca vi, mas é justamente para quem tem alguns problemas desse tipo, entendeu? Então entram mais pessoas. Entendi. Aí eu não saberia te dizer se a eficácia é a mesma. Ah, essa sua eu sei que é boa. É boa. Essa é boa. E, Alex, as lições mais valiosas que você aprendeu com o esporte? No que o esporte... O que ele trouxe para sua vida? Você que já, desde pequeno, já fazia judô e tudo mais. Lições do esporte? Lição que você tira do esporte que você acha que quem está assistindo a gente também pode levar essa lição. Eu acho que é o foco. No esporte, toda vez que eu me programei e me foquei, eu consegui o que eu queria. Já aconteceu de alguns determinados eventos, algumas competições, eu não me dedicar como no anterior e realmente eu não ser bem sucedido. O resultado não vinha. Não foi. Então isso hoje eu tento passar até para as pessoas, em palestras, para empresários, para uma série de coisas. Eu acho que quando você foca e você faz o que tem que ser feito, né, são escolhas. Muitas vezes você tem que abrir mão de algumas situações. Quantas vezes eu abri mão de estar com a minha família, de viajar com meus amigos, entendeu? Mas por uma coisa que eu quis ser focado. E o pessoal entendia muito bem. Então eu acho que quando você quer, não tem como não dar certo. Querer é poder, né? Com certeza. Querer, poder, realizar, né? A gente Mas tem que querer. Tem que querer. E não não é querer, é querer e fazer. Sim. Né? Fazer, é dar o passo além. Com certeza. Já diz na Bíblia que a fé sem obras é morta. Então não adianta, eu tenho fé. Mas você tem que ter a obra, então ajudar o próximo. Correr atrás. Demonstrar, correr atrás, fazer sua parte. Eu tenho o meu jeito de agradecer a Deus. Eu não gosto de pregar nenhuma religião, mas eu tenho o meu jeito de agradecer a Deus. E eu agradeço todo dia essa vontade que Ele me dá de quando eu acordo, gente, eu fico desesperado para viver. Eu sou desesperado para viver. Eu preciso viver, eu preciso correr atrás do que é meu, eu quero treinar. Não é óbvio que a minha vida não é só treino, que senão você escuta isso, a vida... Mas eu tenho vontade de novas experiências, eu tenho uma série de situações e eu agradeço todo dia. Muito bom. Disso. Você tem alguma religião que você não, segue? Não, falar que eu sigo não. Eu tenho o meu jeito de conversar com ele. Muito bom. E ele sempre me responde muito bem. Eu tenho certeza. E a sua família, nesse processo todo, né? Como que foi, o que a família representa para você, né? E a família nessa jornada de campeão que você tem? Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que toda essa história, eu acho que desde o tiro, como eu já adiantei... E eles voltaram e ficaram juntos? Voltaram a ficar juntos. Moraram... Cara, foi um... E não separaram depois? Separaram. Depois de um tempo, separaram. Depois também, né, mas gente? Depois, já estava bem, não, e separaram por uma coisa até meio maluca. Mesmo eles juntos, o que aconteceu? Eu me formei, eles juntos. Eu comecei a trabalhar e, de repente, do nada... eu comprei um apartamento e falei que ia morar sozinho. Ah, não. Quer dizer, os dois piraram, né? Que não entenderam nada. Minha mãe virava para mim e falava, cara, o que está acontecendo? A gente não está te tratando bem? Eu falei, não, pelo contrário. Vocês estão me tratando muito bem. Mas eu sabia da minha realidade. E eu precisava de tocar a vida sozinho. Porque se eu deixasse... Na época, que eu comprei o apartamento, eu estava com 26 para 27 anos. Tá. Minha mãe queria ficar me dando banho. Mãe, não tenho mais condição, entendeu?
Eles me cercaram de tal maneira. Eu família, entendo a sua mãe amigos. Totalmente. Não, eu também entendo, mas eu precisava cortar esse cordão umbilical. Você queria ter o seu espaço Sim, e dar para ela também a liberdade dela ali, digamos. Sim, e mostrar... Que você era capaz. Que eu era capaz, que eu sou capaz. E mostrar que todo o suporte que eles estavam me dando, puta, estava fazendo efeito. Entendeu? Eu falo, olhando para você, olha... Sinceramente, o peso da cadeira está para as pessoas. Eu não vejo a cadeira de rodas. Eu não vejo. Então eu já não senti a cadeira de rodas. Então o pessoal olha e fala, cara, eu levo minha vida normal. Tô de boa. Meu apartamento, eu estou separado agora, eu moro sozinho. Se você entrar, ele não tem adaptação nenhuma. O seu apartamento tem barrinha, não tem nada, não tem nada. Eu me viro sozinho, faço minhas coisas sozinho. Entendeu? E isso para mim foi legal. É honrar eles, honrar meus amigos. Eu fiz esses dias, eu estava internado, tá? Agora recentemente eu estava internado. Contasse pra gente sobre isso. E me deu vontade de fazer uma coisa muito legal. Eu estava fazendo fisioterapia e o pessoal da fisioterapia me colocou de pé, como eu costumo ficar de pé na academia, óbvio que com auxílio de alguns equipamentos. E eu pedi para eles me levarem até a capela do hospital, mas de pé. Eu falei, tá bom. E eu quis rezar, e depois eu falei, poxa, que trampo que você deu pra gente, né? Porque esse meu jeito brincalhão, eu estava brincando com a fisioterapeuta, e eu falei, eu quero rezar de pé, porque a minha família e os meus amigos nunca me viram sentado, nunca me deixaram sentado ou de cabeça baixa. Eu sempre tive de pé para eles. E eu quero agradecer a Deus de pé. Que foi sempre como eu fiquei. Eu me vejo de pé. Cadeira para mim não é nada. Você fala, você quer voltar a andar? Eu tenho outras prioridades. Não é mais voltar a andar. Tenho muitas outras prioridades. Entendeu? Então, isso para mim não faz tanta diferença. Ô Alex, e me diz uma coisa. Você falou que ficou agora um tempo no hospital, né? Você ficou bastante e perdeu 20 quilos, é isso? 10 quilos. 10 quilos. E aí você passou por cirurgia e agora você está num momento de transição de carreira, digamos assim. Eu já estava, não de transição de carreira, eu vou continuar como atleta, mas de transição de esporte. Isso, transição E eu estava me preparando agora, aqui vai ser até em primeira mão, estava me preparando para o fisiculturismo em cadeira de rodas e realmente eu estava muito bem preparado. De novo, eu estou com uma equipe fortíssima. E qual é o grande problema? É eu controlar a lesão medular. O que eu tive que fazer para ser fisiculturismo? Eu tive que definir muito o meu corpo, secar muito a musculatura. E por ser paraplégico, eu perco o pouco de gordura que eu tinha, eu perco de membros inferiores. Eu acho que você até comentou do seu tio. E o que aconteceu? Por perder gordura de membro inferior, eu tive uma ferida no glúteo que infeccionou. Igual ele. E infeccionou muito bem. Dele, muito tempo, meses. Eu tive que fazer 4 cirurgias e em 1 mês e meio eu já recuperei e vou voltar com tudo. Ótimo, Alex. Ô, Alex, então aí agora você vai então para trabalhar o fisiculturismo e buscar ser campeão nessa área. Não vou procurar, eu vou ser o novo campeão mundial de fisiculturismo em cadeira de rodas. É sobre isso. A gente precisa de um homem desse, sabe aonde? Orientando a seleção brasileira para não passar vexame diante da Argentina. Olha só, Alex, seus próximos desafios e os seus próximos objetivos na vida profissional e pessoal. Na vida profissional, é esse campeonato, esse título? Hoje o que acontece? Eu ainda sou nutricionista, eu atuo como nutricionista, só que não mais em consultório. Eu tenho alguns atletas olímpicos e paralímpicos, onde eu faço parte da equipe e cuido da alimentação deles. Tá? E eu profissionalizei também o lado de atleta. Então, tá realmente indo atrás desses títulos. Porque com isso vem algumas outras coisas, né? Eu acabo palestrando, eu palestro para a empresa, justamente para mostrar isso, porque as pessoas, nossa, como você é forte. Não, gente, não são os músculos, entendeu? O que tem que ser forte é a cabeça. Quando você tem a cabeça boa, nada te para. Você faz o que você quiser. Espetacular. Eu sempre falo assim, foco, determinação
Garra, equilíbrio emocional e trabalho. Sim. Muito trabalho, né? Ô Alex, qual que é a sua rede social para o pessoal te seguir, para o pessoal acompanhar mais o seu trajeto, a sua trajetória? Tá, é o Whittaker Alexander, tá? É WHITAKER, Whittaker Alexander. Aí, agora, por enquanto, eu só estou movimentando o Instagram. Isso. Tá, então, vai ter uma coisa bem bacana que a gente está fazendo agora... toda essa trajetória dessa perda dos 10 quilos. Tem que ganhar 10 quilos? A gente vai estar analisando. A gente vai estar analisando. Porque Poxa tinha um concorrente... Vida, tanta gente querendo emagrecer, tipo eu e ele querendo ganhar. A gente podia fazer uma troca. Mas olha, é difícil ganhar peso também, viu? Ah, não. Não, olha, ganhar massa muscular. Nutricionista, lasanha, nhoque, macarrão, pizza... Aí uma esfirrinha, tá, uma coisa assim. Não, mas não é difícil. Então eu vou te falar, gaste tudo isso que você está ingerindo. O nutricionista dando bronca aqui. Alex, dica de saúde, de nutrição, de longevidade que você pode dar, né, para quem quer ter uma vida saudável como nutricionista. Hoje, gente, é muito fácil você na internet você vê muitas coisas como se alimentar bem. Só precisa tomar cuidado quem você segue. Isso é muito preocupante, porque o ideal é sempre uma reeducação alimentar. Dieta, eu fico preocupado com esse termo, entendeu? Eu acho que uma reeducação alimentar é o mais adequado. Mas em cima disso, hoje, a gente já sabe que na verdade, até com relação à longevidade, é um tripé. É alimentação, ter sono, treinamento e o principal de tudo, sono. Sono. Tá faltando. Eu sou capaz de te dizer, pelo menos para mim, tá? Que hoje uma das situações, assim, até com relação a isso de dieta, gente, tem que ser uma coisa individualizada. Você tem que conhecer o teu corpo. Não vai seguir a dieta da blogueira, que da não proteína, sei o quê. Da não sei o quê. Não, você tem que conhecer o seu corpo. E para você ter uma ideia, hoje o que me faz mais falta, tá? Eu prefiro dormir a comer. Olha que situação. O sono, se eu não durmo bem, eu não consigo treinar. Sou capaz de treinar em jejum. Não é o adequado. Mas sou capaz de treinar em jejum. Sem dormir, eu não sou capaz de treinar. Não, porque... O sono é sagrado. O sono é Ele reparador, regenera tudo, né? Sim. E quantas horas de sono, no seu caso, Alex? Para mim, pelo menos de 7 a 8 horas. Eu preciso dormir. Senão não vai. Não adianta, não consigo. Muito bom. Agora você é uma pessoa... E a gente já está quase terminando o nosso podcast aqui, mas eu queria perguntar duas coisas para você. O que você faz na sua hora de folga? Porque você é super agitado, determinado. Eu já imagino você treinando, trabalhando, falando com o pessoal sobre nutrição e focando nos seus projetos e olhando isso, aquilo, competitivo ao extremo. E o que você faz para relaxar? Pratico esporte. Não? Não, você não aceita e assiste um seriado? Não, sim, óbvio. Eu acho que até me permito de vez em quando até uma taça de vinho. Eu acho que tudo tem que ser na medida certa. Tá, mas eu digo de esporte porque eu gosto muito de mexer o meu corpo. O que você faz? Então, por exemplo, eu adoro o mar. Então, eu gosto de nadar em alto mar, jet ski, tudo que diz respeito ao mar eu gosto bastante. Entendeu? Saltar de paraquedas. Qualquer convite, já saltei. Qualquer convite maluco, assim, isso me atrai bastante. Nossa então, senhora. Eu gosto muito. Sabe, jogar tênis, coisa... Tênis para mim é um desafio, porque eu brincava com um amigo meu, tênis em cadeira de rodas, eu achava, que nada. Eu fui ver, é uma coisa extremamente difícil. E eu tô começando a tentar, pelo menos, quebrar isso, de ser difícil. Eu falo, não tem difícil. Pegar gosto ali e vou treinar. Fazer, quero... Porque é um esporte que também dá para eu brincar com a maioria dos meus amigos que não tem nenhuma deficiência. Então isso é legal, que é justamente você interagir, né? Você tá participando ali. Quebrar esse paradigma de que, não, sabe, segregar, deficiente com deficiente. Não, nada disso, é todo mundo igual. Olha, eu ia falar, vamos ver filme, vamos ficar sentado. Não, eu acho legal, tem muita coisa que eu gosto também. Mas a vida tem que estar em movimento. Eu faço exercício físico, mas eu gosto de comer tudo errado. O Alex vai brigar comigo. Gosto de comer a lasanha, tenho comido mais salada.
E a gente tem que controlar mesmo a alimentação e o sono. O sono eu sinto que é um negócio que se você não dorme bem, você não consegue pensar direito, Sim, né? com certeza. Você não tem a disposição para fazer um exercício físico, uma caminhada, alguma coisa desse tipo. Esporte é vida. Com certeza. Né, Alex? E a alimentação é assim, permita-se, se você não é um atleta de alto rendimento, entendeu? É que tudo são as escolhas, o que você quer. É que aí hoje as pessoas olham lá o corpo da blogueira e quer ter o corpo da blogueira. É complicado isso, complicado, né? porque a blogueira só come ovo, aí também não aguento. E não, quando, não, né? Porque, gente, vamos lá, Instagram tem muito filtro também, né? É muito filtro. Eu já vi algumas blogueiras pessoalmente que não tem nada a ver não com... é aquilo lá? Não. Alex, para quem está assistindo aqui o podcast Vida em Movimento, eu queria que você deixasse um recado, passasse aí a sua mensagem para a galera que está vendo a gente. Então, vamos lá. Qual seria o recado que eu poderia dar? Eu acho que é uma mente boa e um corpo legal. Isso é o principal. Eu agora fiquei 45 dias internados e passei de um jeito até bacana. Eu preciso agradecer muito ao pessoal da enfermagem que cuidou de mim, que eu não vi ninguém entrar no meu quarto de cara feia. Isso é muito bacana. Mas vai tudo do jeito que você se posta perante a vida. Se você está sempre como coitadinho e reclama, amigão, aí não adianta nada. Vai correr atrás do que é seu. Entendeu? Aproveita a vida. Eu acho que é isso. Alex, muito obrigada por esse papo aqui no podcast Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde. Você é um super exemplo de inspiração pra gente. E a gente pode, a gente consegue, basta a gente trabalhar para isso. Com certeza, tem que querer. E eu quero você lá no Gazeta Esportiva mostrando essa trajetória toda, porque a gente aposta em você campeão aí. É isso aí, pode Mais apostar. uma vez. Pode apostar que agora vai ser um próximo esporte. É isso aí, nosso super campeão Alex Whittaker. Obrigada. Eu que agradeço. Turma, um beijo, até o próximo episódio.